Eu quero convidá-lo nesse encontro a investigarmos essa questão dos problemas. Nós precisamos descobrir o que é a vida livre. Sim, isso mesmo, a vida livre de problemas. Nós não podemos continuar vivendo como nós temos vivido. Internamente, mentalmente, psicologicamente, estamos nos sujeitando a uma condição de vida com problemas. Viver com problemas é como viver com uma dor de dente. Se um dos dentes está precisando de tratamento, você dá tratamento e se livra da dor. Ou você se livra do dente. O fato é que não é possível continuar vivendo a vida como nós estamos vivendo. Então, a pergunta que as pessoas fazem é como resolver os problemas? Ou como lidar com os problemas? Porque, na verdade, sim, precisamos nos livrar, porque a vida precisa ser compreendida, vivenciada, livre de problemas. E é isso que estamos tratando com você aqui dentro desse canal. Estamos lhe dizendo que uma vida livre de contradições, de conflitos e sofrimentos, sim, isso é possível. No entanto, isso requer que nos aproximemos de nós mesmos para investigar a natureza dos problemas. Repare que nós temos inúmeros problemas. A mente humana, nossa mente, essa consciência em nós, essa tão conhecida consciência humana, tem dividido nossas vidas. Então, nós temos uma vida social, uma vida política, uma vida religiosa, uma vida afetiva. E tudo isso reflete divisões. Então, há diversas divisões. A mente está dividindo nossa vida em diversas seções, em diversos compartimentos. Então, existe a política, a religiosa, a filosófica, a espiritual. Todas essas divisões estão produzindo problemas. Nós não compreendemos a vida como um todo. Nós não estamos vivendo uma vida íntegra. Não há essa integralidade de vida. Então, essas divisões, elas estão produzindo contradições, estão produzindo dificuldades, estão produzindo problemas. E nós estamos internamente nos sujeitando a essa condição de padrão de vida, de modelo de vida. Isso ocorre em razão desse modelo de consciência que nós temos. A pergunta aqui é como lidar com os problemas, ou como ter uma vida sem contradição, sem dilema, sem conflito. Uma vida assim requer algo diferente do que nós temos tido e estamos tendo até o presente momento. Eu me refiro a essa condição de consciência que nós conhecemos em nós. Nós trazemos uma ilusão presente, a ilusão de uma identidade individual, de uma consciência individual. Não percebemos que o nosso modelo de identidade e de consciência é um modelo coletivo. Nós estamos apenas replicando, repetindo, mantendo a continuidade do modelo de vida, de existência comum a todos. Nesse padrão de separação, nesse padrão de divisão. Nessa divisão, nessa separação, está presente naturalmente a contradição. Está naturalmente presente ideias divergentes, opiniões divergentes. Está presente o conflito. Então, nós temos uma vida privada, particular, de família, temos uma vida social,
com amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho. Temos uma vida política e temos uma vida religiosa. Não compreendemos o que é a vida na sua totalidade. Não compreendemos o que é a mente livre da contradição, da contrariedade dessas divisões. Porque é natural que todas essas divisões estejam produzindo contradições. Então é aqui que reside todos os problemas da nossa vida. Nós somos um em casa, somos outro no trabalho e outro nos relacionamentos com pessoas próximas. E somos outro no relacionamento com ideologias políticas ou com princípios filosóficos ou religiosos. Então, essa é a condição desta consciência humana em nós, desta mente humana em nós. Nós não temos uma compreensão de como nós funcionamos psicologicamente. Nós não investigamos como funciona essa consciência. Então, nós estamos divididos internamente, psicologicamente, e nessa condição de divisão psicológica interna, temos uma crença, que é a crença de uma individualidade separada. Então, esse senso do eu, de pessoa presente, isso basicamente se constitui de problemas. Nós estamos aqui com você trabalhando o fim para essa condição psicológica, que é a condição desta consciência, que é a consciência do eu. Nessa ilusão de identidade separada, de consciência individual. O fim para isso é o fim para o problema. E aqui eu disse agora no singular, usei a palavra problema. A realidade é que todos os problemas humanos, todos os nossos problemas se resolvem quando esse problema não está mais presente. E que problema é esse? É o problema do eu. Essa ilusória identidade, essa ilusória consciência pessoal. Assim, nossas relações com o outro, com o mundo, com a vida, se constituem de problemas. Porque o sentido de um eu presente, que é essa consciência egóica, está sempre se separando em razão dessas formas de divisões diversas que a mente do eu, que a mente egóica produz. Nós estamos sempre nos separando nesses padrões de vida particular. Isso naturalmente é conflito, é naturalmente problemas. Uma vida livre do senso dessa consciência do eu é uma vida livre desse modelo de mente que se separa, que se divide, que se vê em compartimentos e, portanto, se vê se contradizendo, conflitando com ela mesma. Não sei se isso está claro aqui para você. Nós precisamos ter uma aproximação da verdade sobre quem nós somos. Nós precisamos eliminar esse modelo de consciência egóica, que é a consciência centrada neste eu, criando todo tipo de separação, de divisão, e dividindo essa vida em seções, em departamentos, tentando lidar com cada uma dessas seções, com cada um desses departamentos de uma forma muito particular. E, portanto, naturalmente egocêntrica. Egocêntrica porque nos separamos das outras partes. Egocêntrica porque estamos sempre a partir de escolhas, de valores e determinações do próprio eu, desse autocentramento. É necessário compreender o movimento da vida, acolher a vida como ela se mostra. Só podemos acolher a vida como ela é quando paramos com essas divisões. Quando abandonamos a ideia desta particular vida que está se dividindo e se subdividindo para lidar
com o que ocorre, com aquilo que surge, com aquilo que acontece. Assim, olhar para esse movimento que é o movimento do eu, percebendo que a mente está criando essa divisão, criando esta separação, criando essas seções, criando a ilusão de uma vida particular para esse mim, na ilusão desse eu, desse mim centrado no corpo. Se desfazer dessa ilusão, abrir mão dessa ilusão, se desfazer desse sentido de consciência individual, pessoal, particular, egóica. O fim para esse único problema é o fim para os diversos e inúmeros problemas que nós temos. Isso se torna possível quando aprendemos a entrar em contato direto com o problema, que é esse eu. Então, a questão toda consiste em aprender a lidar com o problema. Aprender a lidar com o problema significa aprender o significado, a natureza, a estrutura do problema. Lidar com um problema representa a compreensão de como lidar com qualquer um dos outros problemas. Não sabemos lidar com o problema, por exemplo, do medo, ou da ansiedade, ou da angústia, ou da dor da solidão, do conflito de interesses presentes na questão do desejo. Não sabemos lidar com um desses problemas. Assim, não sabemos lidar com os outros problemas, problemas de relacionamentos, a ausência do amor nas relações, da paz, da serenidade, da tranquilidade, da bondade, da ternura. Nós estamos juntos nesses encontros com um propósito apenas. Esse propósito é a tomada da ciência, da verdade, daquilo que está aqui presente. E que nesse momento se constitui como um problema. Um problema a ser visto, a ser compreendido. Ter uma aproximação disso é poder estudar o problema. Ao estudar o problema, percebemos que esse problema está presente em razão desse centro que é o eu, o ego. É ele que se separa da experiência desse instante, desse momento presente. Nesse princípio de separação, nós temos a dualidade. Esse senso de um eu e a dada coisa, que esse eu quer alterar, mudar, fazer algo com isso. Assim nós temos o problema. Então, o contato com o problema é a visão de que o problema está presente em razão desse sentido de separação, de dualidade. Então, descobrir como lidar com o medo é descobrir como lidar com o desejo. É descobrir como lidar com a questão das relações, com a ansiedade, com a depressão, com a angústia, com os diversos problemas que temos. Lidar com um único problema é a compreensão de como lidar com qualquer um outro problema, uma vez que todos os problemas se constituem apenas em um único problema. É a presença desse senso de identidade egóica, que é o senso de um eu produzindo problemas, olhando para o todo da vida a partir de particulares divisões e esperando algo particular para ele mesmo. Então, isso é o fim dessas divisões, é o fim dessas seções, é o fim desses departamentos, é o fim dessa ilusória consciência individual nesta vida particular. Para termos uma aproximação real disso, nós temos que eliminar esse elemento, que é o elemento do tempo, para resolver isso. Amanhã estarei livre do medo, amanhã estarei livre da inveja, do ciúme, do conflito que esses desejos criam, produzem dentro de mim. Amanhã estarei livre disso. Essa ideia do amanhã é uma ideia criada pelo pensamento, pelo modelo dessa consciência, que é a consciência egóica, que é a consciência do eu. Assim, estamos vivendo dentro de um padrão de programação, de condicionamento psicológico, de condicionamento de cultura, de condicionamento humano, acreditando que a solução dos problemas é algo que iremos alcançar ou realizar precisando do tempo. Notem que coisa estranha
é essa visão? Que coisa absurda é essa visão? Ninguém se livra da inveja aos poucos, do ciúme aos poucos, do medo aos poucos. Não é uma questão de graduação, não é uma questão de progresso, de evolução. Assim, essa noção de tempo é algo completamente falso, porque estamos lidando com uma ilusão, a ilusão do pensamento, na imaginação de um tempo que ele está produzindo, que ele está criando. Percebam a beleza disso, esse tempo que o pensamento produz, ele é falso. Nós temos o amanhã cronológico, mas nós não temos o amanhã psicológico. Não existe o futuro psicológico. Então não existe essa conclusão como sendo algo real. A conclusão de que amanhã estarei livre do medo. A liberdade para o fim do medo é agora. Para o fim da inveja é agora. Do ciúme é agora. Não há graduação, não há evolução, não há progresso, porque não há tempo. Percebam, esse tempo é um tempo criado pelo pensamento, uma ilusão engendrada pela ideia que o pensamento produz de um futuro para ser diferente. Assim, o pensamento serei diferente, farei diferente, realizarei diferentemente. Isso é algo totalmente falso. É só um pensamento, uma conclusão engendrada pelo pensamento, trazendo essa ideia central de tempo. Eu fui, eu sou e eu serei. Psicologicamente, isso não é real. Psicologicamente, não existe qualquer mudança nessa estrutura, ou essa mudança na estrutura é a continuidade da estrutura. Eu me refiro a essa estrutura do eu, do ego, esse senso de ser alguém que carregamos conosco. Ele está aqui hoje e é o mesmo que esteve aqui ontem e que estará aqui amanhã. Então, esse ontem cronológico é real, esse hoje cronológico é real, esse amanhã cronológico é real. Nós temos um compromisso amanhã às 3 horas da tarde. Então, do ponto de vista cronológico, nós temos essa realidade do tempo, pelo menos desse tempo do sonho de uma existência no mundo, onde existe o nascer do sol e o pôr do sol. Aqui eu me refiro à existência dessa ideia, desse conceito, dessa crença, desse modelo psicológico de tempo. Não há qualquer realidade nisso, não há qualquer verdade nisso. Tudo isso é algo que pode ser compreendido agora, aqui. Quando há uma compreensão direta da ilusão do tempo, não confiamos mais no tempo para o fim dos problemas. Porque descobrimos que esses problemas, eles têm uma só raiz. A raiz desse problema é o senso do eu, do ego, dessa identidade que se situa nesse tempo psicológico, como sendo alguém presente aqui, que veio do passado e está caminhando para o futuro. A compreensão direta disso requer a visão do autoconhecimento, da ciência, da verdade, da meditação. Então, há essa eliminação desse elemento que é o elemento eu, ego. Então, o fim para esse problema é o fim para todos os problemas. O que estamos dizendo aqui para você é que a vida, ela pode e precisa ser vivida nessa totalidade de ser, que é pura consciência, pura realidade, pura verdade divina. E essa vida não comporta problemas. É essa integral vida, é esta real vida, é esta vida na totalidade de ser. Assim, esse trabalho aqui, nosso, ele se constitui dessa visão da realidade, daquilo que somos. Uma compreensão disso que somos, que demonstramos ser, que parecemos ser, que manifestamos ser. A compreensão de toda essa contradição é o fim para esta condição psicológica de identidade egóica. Então nos deparamos com algo fora de tudo isso, com algo além de tudo isso, além de toda essa divisão
de toda essa separação, de todo esse modelo de existência, uma coisa que recebemos da cultura humana, da sociedade, do mundo, do modelo, que é esse modelo de mente egóica, de mente dualista, de mente separatista. Estamos juntos? Assim podemos nos deparar com a vida em sua totalidade, quando algo novo está presente. Esse algo novo é a realidade daquilo que somos, quando aquilo que hoje demonstramos ser, que parecemos ser, que somos, entre aspas, dentro dessa ilusão de identidade egóica, não está mais presente. Então, o nosso trabalho aqui consiste na investigação da natureza do eu, deste senso de separação, no qual os problemas estão presentes, no qual esse sentido de identidade se mantém se sustentando na ilusão do tempo. Notem como é fascinante termos uma aproximação real disso. Nós colocamos uma pedra sobre essa ilusão de crescimento, de evolução, desse assim chamado desenvolvimento da pessoa. O desenvolvimento pessoal é ainda o desenvolvimento desse senso do eu, do ego. Uma aproximação da verdade é o fim para tudo isso. A realidade deste ser é consciência, felicidade, amor, liberdade. E se isso está presente, não há mais problemas. Esse é o nosso assunto aqui com você, dentro desse canal. Se isso é o que faz sentido para você, eu quero lhe convidar. Nós temos encontros aqui online nos finais de semana para investigarmos isso, aprofundarmos isso e realizarmos isso nessa vida. Você encontra aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Assim fica aqui o convite e a gente se vê, ok? Aproveita e já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e até a próxima. Desde pequeno, diante da tristeza, nós cultivamos um eu triste. Então jamais duvidamos que é só tristeza, um conjunto de imagens, de lembranças, criando o próprio estado. A crença é de